Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo. Não sei se você me acompanha aí nas redes sociais, se você já viu o vídeo anterior. A nossa ideia aqui é estabelecer a relação entre a produção musical e o contexto histórico que ela foi produzida. Então, já estamos. A ideia é fazer 3 programas sobre a década de 30, principalmente a Era Vargas. Então, já fizemos um com uma ênfase no Wilson Batista e no Noel Rosa, onde nós exploramos principalmente aquela ideia da malandragem típica do samba, se contrapondo à política trabalhista do Vargas. Hoje nós vamos dar ênfase a Carmen Miranda. Isso não quer dizer que nós vamos nos limitar apenas a ela, mas a ênfase será 2 canções, South American Way e Disseram que Vou Ter Americanizada, que aí vai nos possibilitar fazer aí uma discussão sobre o nacionalismo, sobre a política da boa vizinhança. Então é isso. Vamos direto então ao assunto. Se você viu o vídeo anterior, vai ficar mais tranquilo, mas eu fiz de um jeito também que os vídeos podem ser assistidos independente uns dos outros, você não vai perder nada. Eu vou sempre dar uma retomada, até porque, mesmo que você tenha visto o vídeo, é bom dar uma relembrada nos pontos essenciais. Então, para quem viu, como eu disse, pega o fio da meada, e se você não viu também, como se diz aí na gíria, não ficar viajando, certo? Então, como eu estava dizendo, o fundamental, pessoal, quando vai se pensar aí na Era Vargas, é lembrar que a Revolução de 30 é até uma data muito próxima, né, da crise de 29, então você vai fazer essa associação com certeza com muita facilidade, porque, como eu disse, é fundamental ter essa perspectiva que o mundo estava, toda a década de 30, né, vai ser marcada por essas consequências da crise de 29. E quando eu falo isso, não é só no ponto de vista econômico, é também no ponto de vista político, ou seja, uma radicalização, porque, no fundo, a crise de 29 levou uma descrença no liberalismo, porque seria mais ou menos assim, olha, se o liberalismo excessivo foi uma das causas da crise de 29, então nós temos que substituir o liberalismo. Em alguns casos, foi substituído por um intervencionismo extremo, por exemplo, o caso do nazifascismo, e em outros, a ideia de substituir totalmente o sistema, ou seja, se o capitalismo, né, não está funcionando, vamos para o socialismo. Então, é mais ou menos isso aí que você vai ter que ter com muita clareza aí para entender esses aspectos. Vamos aqui uma primeira imagem para a gente já começar a nossa análise. Então, como eu disse, lembrar que a Era Vargas, que governou o Brasil de 30 a 45, vai voltar depois, mas isso é outra história. Vamos analisar primeiro esse primeiro momento, né, esse primeiro intervalo de 15 anos. E, como eu disse, hoje nós vamos usar, então, a Carmen Miranda para falar sobre esse período, beleza? Só reiterando aqui o que eu já falei, é que você tem que pensar da seguinte maneira: se os Estados Unidos, que era a maior potência mundial, estava vivendo essa situação, filas para receber sopa, para receber algum benefício, estava acontecendo, imagine nos outros países. Por exemplo, nos países que perderam a Primeira Guerra, porque, né, nós estamos falando, como eu disse, da maior potência mundial que estava do lado dos vencedores. Então, do lado dos derrotados, no caso da Primeira Guerra, como eu estava dizendo, que foi o caso da Alemanha, de alguns países europeus, a Itália, embora tivesse do lado dos vencedores, mas ela não teve as compensações, né, que esperava, enfim. Então, não é à toa que o nazismo surgiu justamente logo após a Primeira Guerra Mundial, foi fundado em 19 na Alemanha, na Itália, e esses 2 países não foram os únicos, nós vamos ver, inclusive aqui, né, na nossa conversa de hoje, mas foram os 2 países onde justamente o nazifascismo teve aí um terreno fértil para se disseminar. Então, está aí uma imagem como a crise de 29, as soluções, então, totalitárias ganharam muita força. E um dos exemplos, né, desse radicalismo
muita gente, às vezes, alguns livros didáticos deixam até de citar, mas que é fundamental, foi a Guerra Civil Espanhola. Então, a Guerra Civil Espanhola começou em 36, acabou em 39. Você veja que quando ela termina, né, a Guerra Civil Espanhola, começa a Segunda Guerra Mundial. Então, para muitos autores, essa guerra civil foi um ensaio do que vai acontecer no plano internacional, entre os países. Como disse, é uma guerra civil, ou seja, dentro da Espanha, mas ela reuniu essas forças. Quais eram? As democracias, as pessoas que defendem a democracia, que se aliaram naquele momento à esquerda, aos anarquistas, aos comunistas, socialistas, enfim, não é? Porque para eles, naquele momento, a maior ameaça era a extrema-direita, o nazismo, o fascismo. Então, vamos retomar a ideia para ficar bem claro. Democratas e a esquerda se uniram para enfrentar a extrema-direita. Então, a Espanha foi um desses casos. Um general chamado Francisco Franco liderava um bloco que vai ficar conhecido na Guerra Civil como os monarquistas contra os republicanos. E aí muitos democratas, como eu disse, aliados à esquerda, imploravam por apoio para evitar, né, que o Francisco Franco, de orientação fascista, chegasse ao poder, porque consideravam que aquilo ia reforçar a posição da extrema-direita na Europa naquele momento, mas os países fizeram vista grossa, não se envolveram. A Alemanha, ao contrário, até falo que foi um ensaio, muitos consideram como um ensaio da Segunda Guerra Mundial, porque o Hitler apoiou, o Hitler, inclusive, usou a estratégia militar, né, que era a famosa Blitzkrieg. Inclusive, um desses bombardeios foi eternizado pela obra Guernica, do Pablo Picasso. É uma obra fantástica, com certeza você conhece. Inclusive, eu vou colocar aí, você dar uma olhadinha. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer essa obra. Óbvio que não precisa ir, né, ao museu para saber disso, mas eu conheci lá na Espanha, uma obra realmente muito impactante, inclusive na sala onde fica exposta a obra, né, principal, existem alguns estudos menores em volta do quadro, né, no entorno do quadro, e você pode analisar, então, como que o Pablo Picasso pensou essa obra. Vamos pensar em algumas datas, para a gente não se perder. Como eu disse, a Guerra Civil Espanhola começa em 36. O Vargas governou de 30 a 45, sendo que existem alguns intervalos bem marcados. Por exemplo, de 30 a 34, que foi considerado governo provisório, 34, quando ficou pronta a Constituição, até 37, que é chamado então de governo constitucional, e 37 a 45, que é a ditadura do Estado Novo. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Aqui, só um pequeno resumo do que eu acabei de falar. São 3 períodos, é interessante. Se você tem também interesse mais na história, assim como tem na música, é interessante que você divida a Era Vargas nessas 3 fases, pelo menos, porque fica bem organizado na sua cabeça, né? Então, por exemplo, nesse intervalo de 30 a 34, tem como destaque, por exemplo, a Revolução Constitucionalista em São Paulo, né? Em 34, o destaque é a própria Constituição, que, como eu estava dizendo, parecia, né, pessoal, que nós estávamos caminhando para uma ampliação das liberdades. Por exemplo, o voto passou a ser secreto, as mulheres, né, passaram a ter o direito de voto. Só que, se você fizer aí uma continha rápida, você vai ver que, inclusive, o governo constitucional ele é mais curto que o governo provisório, né? Então, isso mostra que esses ventos, né, que se imaginava que ia soprar, não aconteceu. E, como eu disse, pega como referência a crise de 29 e toda a tensão gerada por essa crise. Vamos avançar mais um pouco agora. O Brasil não foi diferente, sofreu também essa polarização, esse radicalismo político em 2 instituições, os integralistas, que representavam essas forças simpatizantes do fascismo, ou seja, um Estado forte, totalitário, pautado na figura do líder,
e um nacionalismo exacerbado. Então, esse é o perfil. Num outro momento, nós vamos abordar com mais detalhes, mas acredito que é suficiente para você ter já uma orientação aí do que defendiam os integralistas. Os uniformes, né, os símbolos, tudo isso são características desses regimes. Certo? Se é o extremo nacionalismo, eles foram buscar justamente uma palavra indígena, porque seria o mais genuinamente brasileiro, segundo eles. E o sigma, né, o símbolo da matemática, que era o símbolo do integralismo, a somatória, não é? Bom, do outro lado, como eu disse, a extrema esquerda, no caso aqui, os comunistas, você está vendo aí a figura do Luiz Carlos Prestes, ele foi preso, então, por isso, né, não vamos perder aí nas datas, hein, pessoal? Olha, Guerra Civil Espanhola começou em 36, 35 intentona no Brasil, então, eu acho que fica fácil para você lembrar desse radicalismo, dessa polarização política. E tudo isso, né, pessoal, vai levar ao Vargas a criar uma condição favorável para ele implantar uma ditadura. Então, ele vai alegar que o Brasil estava prestes a cair na mão dos comunistas, vai ao rádio, anuncia, então, o Estado Novo. Então, esse apelo ao nacionalismo, como eu falei, então veja que é interessante, né, pessoal, porque os integralistas apoiavam esse nacionalismo. Quando o Vargas chegou ao poder, instaurou, como eu disse, uma ditadura, extinguiu os partidos, instituiu a censura. Então, muitos integralistas imaginavam que o Vargas ia dar essa guinada e abraçá-lo, só que o Vargas não fez isso. A Aliança Nacional Libertadora, que tinha uma orientação mais à esquerda, ele também colocou na ilegalidade a AIB, ou seja, a Ação Integralista Brasileira. E, inclusive, até houve um levante logo depois, né, da instauração do Estado Novo, um levante integralista, e foi facilmente debelado, enfim, né, sem grandes consequências históricas para o Brasil. Mas, como eu disse, então, o Vargas vai se pautar nesse nacionalismo, e é isso que vai nos interessar quando a gente discute a Carmen Miranda. O que estava acontecendo? Estava mais ou menos claro para todos, e principalmente, óbvio, né, para as lideranças mundiais, que haveria um confronto mundial. Não se sabia, talvez, exatamente com clareza quem contra quem, se todos seriam envolvidos, mas estava claro essa tensão. Muitos imaginavam que aconteceria uma guerra entre a Alemanha nazista e a União Soviética Socialista, mas não foi isso que aconteceu. É óbvio que precisaria de uma aula específica sobre a Segunda Guerra Mundial para entender esse detalhe, mas não vamos nos ater nesse momento, senão ficaria aqui uma aula praticamente só de história. Fica a recomendação, eu tenho no meu canal uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial, se você tiver curiosidade, você vê com mais detalhes. Então, nessa imagem, você vê que foi muito inteligente, eles colocaram as figuras, né, só as silhuetas dos personagens do Walt Disney, ali dá para identificar, né, da esquerda para a direita o Pateta, depois vem o Donald, o Mickey, né, bem claro, né, a figura do Mickey aí, enfim, então, e vocês estão vendo, foi influenciado nessa imagem de uma conquista de soldados americanos num ataque ao Japão. Dizem que essa foto aí não foi feita aí em campo de batalha, que foi mais uma montagem, mas isso não importa, importa o símbolo, né? Que é a vitória dos Estados Unidos. Agora, veja, do lado nosso, então, né, do nosso lado direito, nós estamos vendo uma vitória imposta pela força militar. E do nosso lado esquerdo, aquela vitória, né, ou essa invasão, como sugere aí essa capa, mas pelo lado cultural, ou seja, está claro, pelos personagens da Disney. Então, os Estados Unidos vão mudar sua política. A política anterior para a América Latina, que vigorou no final do século XIX, começo do século XX, chamava-se Big Stick. O nome já é bem sugestivo, ou seja, grande porrete. E a iminência agora da Segunda Guerra Mundial fez com que os Estados Unidos mudassem a política do Big Stick para a política da boa vizinhança. Veja, né, que mudança da água para o vinho. Isso se explica porque
Justamente, se você conseguiu captar a minha mensagem até agora, você vai perceber o seguinte: poxa, o Vargas organizou um governo brasileiro inspirado no fascismo, certo? Embora ele tenha colocado, como eu disse, os integralistas na ilegalidade, mas o perfil, a ideia de pautar, né, acentuar o nacionalismo, pautar esse governo na figura de um líder carismático, são elementos do fascismo. Então, o grande receio dos Estados Unidos é que o Vargas desse uma guinada para o eixo, certo? Ou seja, se aliar à Alemanha, se aliar à Itália. E isso, num conflito de dimensões mundiais, seria muito ruim. O Brasil é um país de grandes dimensões, de grandes recursos naturais, poderia, inclusive, levar de roldão outros países latino-americanos. Então, os Estados Unidos tinham que ganhar o Brasil, seria mais ou menos essa ideia. Mas ganhar como? Não pela força, mas pela cabeça, né? Ou seja, nessa época, então, como eu estava dizendo, que se organiza a política da boa vizinhança, e a ideia era que nós tivéssemos um intercâmbio cultural. E aí surgiu a famosa figura da Carmen Miranda, era portuguesa de nascimento, mas veio para cá muito cedo, né, ainda criança, então a gente pode considerá-la como brasileira, e ela foi vista por um empresário americano, né, o Lee Schubert, com o grupo Bando da Lua, foi levada para os Estados Unidos. Vai ser uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood. Isso só se explica, como eu disse, em função da política da boa vizinhança. Vocês imaginem, façam um exercício, gente, hoje, um artista brasileiro ir para Hollywood ser um dos mais bem pagos, né? Não dá nem para imaginar, né, hoje em dia. Então, por isso que eu falo, o contexto histórico ajuda a entender muita coisa, não é? Não é só a Carmen Miranda, tem a sua irmã, Aurora Miranda, que você vê aí nessa imagem, e eu queria destacar aqui, pessoal, vou até ampliar um pouquinho mais, a figura do Zé Carioca. Então, olha que interessante, né? É criado um personagem, deixa eu voltar aqui, tá vendo? Para homenagear o Brasil, homenagear essa aliança. Essa imagem foi tirada de um livro do professor Tota, foi meu professor na PUC, O Imperialismo Sedutor. Se você tiver interesse aí nesse período da história, é um livro muito interessante, né, para ser lido. E vocês estão vendo, olha, nós temos aí o Zé Carioca, pelas cores, associando ao Brasil, o Donald, que seria o representante norte-americano, e do nosso lado esquerdo, o Miguelito, que seria, então, o representante, né, aí, representando o México, inclusive todos estão de sombreros. Então, aquela ideia, né, que a política da boa vizinhança vai querer vender, é que nós todos temos laços comuns, nós temos interesses e valores muito comuns, né? Ou seja, norte-americanos, América Latina, e essa foi a ideia, então, da política da boa vizinhança. Agora, gente, eu vou aqui abrir um parênteses para fazer aí uma análise. Você pode ou não concordar comigo, mas olha, eu trago sempre, como eu brinco aqui, a prova. Eu trago ou documentos ou uma revista para a gente analisar e perceber. Não, veja essa capa da revista. O Zé Carioca está numa ilha e todos que estão numa ilha deserta querem o quê? Que chegue um navio para levá-lo de volta, né, para a civilização, né? Geralmente é assim a história. E aí você observa, olha, quando eles vê o navio se aproximando, ele se esconde atrás do coqueiro e para o navio não levá-lo. Para quê? Para que ele continue dormindo ali. Ou seja, que reforça alguns valores que até hoje são presentes. Olha, que brasileiro é preguiçoso, que brasileiro, né, não gosta de trabalhar, que obviamente a gente sabe que é falso, não é? Chegamos já, hoje não estamos muito bem, mas já fomos a oitava economia do mundo. Então, quem que trabalhou para chegarmos a essa condição, né? Então, é mais para justificar determinadas coisas que alguma verdade. Outro detalhe, a gente está falando também muito aqui de música, o Ari Barroso era o compositor das trilhas sonoras dos filmes. Então, não só a Carmen Miranda, né, como a trilha sonora também produzida por um brasileiro. E apesar, pessoal, de ser um desenho, se você é um curioso, se você gosta de história, se você gosta de música,
Seria interessante você dar uma olhadinha nesse filme. O Donald vem visitar o Brasil, né? E o Zé Carioca vai apresentando aí, vai ao Rio de Janeiro, vai à Bahia. É um filme bem interessante. Nós vamos fazer uma aula específica sobre esse assunto, mas já dando uma pequena palhinha aqui, dando uma crítica a esses filmes, as pessoas de origem negra, né, os afrodescendentes, quase não aparecem. Mas veja, nós estamos falando de samba, gente. Quer dizer, é um absurdo aí. Por isso que, como eu disse, requer aí uma aula específica sobre esse assunto. O assunto principal hoje é a canção, e a Carmen Miranda, então, depois de passar um tempo nos Estados Unidos, voltou e fez um show cantando essa música aqui que eu tinha comentado no comecinho, South American Way. E aí, entre outras, vou ler alguns trechinhos aqui só para a gente pegar a ideia, né? Então ela diz, ai, ai, é o canto do brigoneiro, que com a sua harmonia traz alegria em South American Way. E o que faz em seu tabuleiro? Vem de Paiaiô, né? Vem de Paiaiá, e aí repete, em South American Way, e vem de Vatapá, vem de Caruru, vem de Muncuzá, vem de Ungu. Então, pessoal, ela misturou palavras em português, não é óbvio, que é a língua, a sua língua, e inglês. E isso não foi muito bem visto, principalmente porque, como eu disse, o governo estava explorando o nacionalismo, era uma das bandeiras, ou, por coincidência, né, pessoal, tanto a direita quanto a esquerda, por razões, óbvio, diferentes, não aceitaram muito essa nova Carmen Miranda, vamos dizer assim, né? A extrema direita vai defender o nacionalismo, certo? Um nacionalismo xenófobo, aversão ao que é estrangeiro, e ela foi recebida, como eu disse, com muita frieza, e ela encomenda uma música para responder os seus críticos.